Estamos aí, mais um encontro do Clube do Livro. Obrigada, Blue, por ter me avisado aqui que o meu volume estava ruim. E vamos falar hoje sobre pacotes. Um pouco aqui da parte de pacotes, que a gente está começando o capítulo 8 do livro Java para Iniciantes. Bora? Bora. A gente vai ver aqui esses tópicos, beleza? É os primeiros aqui desse capítulo. Como a gente sempre faz, a gente dá uma olhada no resumo aqui e depois vai pro código. Se tiver algum código, no caso aqui desse resuminho de hoje, a gente tem os códigos aqui. Não teve muitos exercícios, esses aqui foram gerados. Eu fui atrás de tentar colocar uns exemplinhos aqui. A gente tem que copiar lá para IDE se quiser executar, tá? Aí a gente vai colocando lá no projeto do repositório, beleza? Só que esse capítulo aqui que a gente tá vendo não tem muito, assim, exercício até agora, assim, no momento. A gente vai ver bastante mais aqui alguns exemplos, né? Tem aqui um pouquinho, mas não é tanto. Sobre essa parte aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui. A gente tá começando aqui hoje o capítulo 8. Eu vou começar lendo esse resuminho aqui, falando um pouquinho por cima o que a gente vai estudar aqui com o capítulo 8, pacotes e interfaces. Eu peço desculpa se meu filho tá aqui em volta, se ele fizer bagunça aqui e fizer barulho, aí vocês ignorem. O que vamos ver nesse capítulo? Principais habilidades e conceitos. Usar pacotes, né? Primeiramente, entender como os pacotes afetam o acesso, aplicar o modificador de acesso protected, importar pacotes, conhecer os pacotes, padrão do Java, entender os pacotes, os aspectos básicos da interface, implementar uma interface, aplicar referências de interface, entender as variáveis de interface, estender interfaces e criar métodos de interface padrão e estático. Bem interessante, né? Esse capítulo. Então, pacotes e interfaces são recursos inovadores que ajudam na organização e encapsulamento do código. Pacotes agrupam classes relacionadas e ajudam a organizar o código. Interfaces definem métodos que uma classe deve implementar, especificando o que está feito, mas não como, né? Que é aquele... É meio que o... Como é que a gente fala ali? Uma estrutura que a interface faz, né? Meio... com uma abstração, né? Eu acho que era essa palavra que a gente começa a abstrair algumas coisas ali para fazer uma camada, né? Com a interface. Assim eu entendo. Agora que eu tô um pouco entendendo. Por exemplo, eu tô tentando fazer uma estrutura de pagamento que é com várias processadoras. E eu tô vendo bem esse exemplo que eu tô querendo criar uma estrutura genérica, certo? E eu vou ter que usar a interface. Porque daí eu vou criar um padrão ali. Os métodos, né? Que cada como se fala, pagadora, né? Não sei se é o termo correto, vai ter que implementar, né? Exatamente. Cada um vai ser diferente, mas todos vão ter o request de pagamento, de parcelamento, de cancelamento de pagamento. Vai ter os comportamentos iguais, certo? Sim. Que é os métodos. Porém, eles não vão estar implementados. Aí a gente vai criar ali
uma camada de abstração para tornar isso um pouco mais genérico, senão eu vou ter que fazer um código repetido para cada pagadora, né? Ou implementadora. Então, o que, que a gente quer? A gente quer tentar fazer uma coisa mais genérica para poder reutilizar. Tá, essa é a ideia, né? Que é por isso que elas servem, né? A gente fica pensando aonde que eu vou usar isso. É nesses momentos. Pacotes. Funções dos pacotes. Agrupo aqui as partes relacionadas em uma unidade organizada, controla o acesso entre classes, permitindo o encapsulamento. Espaço de nomes. Evita colisões de nomes de classes, anexando o nome do pacote a cada classe. Resolve o problema de nomeação em projetos grandes, evitando conflitos com nomes de outras classes ou bibliotecas. Espaço de nomes, olha. Isso aqui eu não sei, não tinha ouvido falar antes. Controle de acesso. Estranho o termo, né? É, O conceito, né? Dá para entender, né? eu acho que é essa parte aqui que vem de cima, ó. Pode ser da classe. Que é o espaço de nomes, sei lá. Que é onde vai os imports lá, o nome do pacote. Não, é que nem ele falou, né? É para evitar colisão, né? Isso. Um projeto muito grande, às vezes, sei lá, né? Você tem escrever por extenso. Alguém deu o nome de um método escrever por extenso. Mas ele está definido, sei lá, em duas classes distintas. Ah, Ou, pode dar isso, né? pode E dar aí ele já conflito. confia, né? Exatamente. Ele fica confuso. Controle de acesso. Pacotes permitem que o código de classes relacionadas seja acessível dentro do mesmo pacote, mas privado para o código externo. Facilita a criação de grupos de classes autônomos e encapsulados. Aqui ele está dando um exemplo aqui, né? Deixa eu esconder aqui um pouquinho. Exemplo de pacotes interfaces, está dando um exemplo aqui dessa estrutura, né? Source, My Package, que é o pacote, o nome do pacote é My Package. E aí tem aqui uma classe e uma interface. E o main dá pra ver que tá na mesma nível do pacote aqui. Então tem uma pastinha, né? Tem uma pastinha aqui, como se tivesse uma pastinha. Visualmente, né? Falando nos arquivos. Definindo o pacote e interface. My Package, My Interface. Aí aqui tá a interface. No pacote My Package ele tem um método abstrato, né? Porque ele é abstrato nas interfaces. E o que é ser abstrato é que não tem implementação. É só assinatura ali. Perfeito. Beleza. Implementando a interface em uma classe. Aí a gente vai criar uma classe normal, bonitinho, implements my interface. Aí você vai fazer o que? Vai sobrescrever aquele método abstrato. Vai colocar o recheio, vai rechear o método e colocar o override. Agora eu tava até estudando sobre isso. Será que é necessário botar o override mesmo? Ou Eu acho que eu já li em algum lugar que não é necessário. não é? Ele coloca só para, como que fala, reforçar, né? Reforçar Exatamente. o código para ler e entender, né, de cara de onde surgiu, né? Pra a gente entender, na verdade, acho que a gente lembrar que a gente tá sobrescrevendo aquele método. Se a pessoa fez sem querer, de repente. Mas, na real, é pra gente visualizar e ver, olha, tô sobrescrevendo aqui. É bem, bem legal. Mas não vai fazer diferença se eu ir lá pagar. Eu já fiz esse teste, se não me engano.
Eu apaguei o arroba override ali. Continuou funcionando o código do mesmo jeito. Então, tranquilo. Usando a classe interface no programa principal main. Aí aqui tá o exemplinho. Estamos aqui no main e o método padrão aí. Ele criou a classe e chamou aquele método. E aí o que vai sair? Vai sair essa Olá Mundo implementando uma interface. A explicação aqui, o pacote. MyPackage, as classes e as interfaces estão organizadas, né? Lá dentro, que nem a gente já falou, e que ajuda a estruturar o código e evitar colisões de nomes. Aí tu vai criando pacote, né? Por exemplo, eu tenho que ter uma classe igual, com o mesmo nome, só que eu já resolvi isso. A gente tinha uns exemplos ali, por exemplo, aqui no livro, que se repete o mesmo nome de classe. Então a gente foi criando um monte de pacote para separar aqui, ó, aqui, ó. É tipo o shape que a gente viu. Exatamente, ó. A gente solucionou um problema real aqui com o pacote para não evitar colisões. Que nem ele tava dizendo. Por aí. Uma interface define um método abstrato sem hello que as classes que implementam a interface devem fornecer. MyClass implementa a interface e fornece a definição do método, né? Say hello. O programa main usa a MyClass que implementa a interface para chamar o método. E a saída é essa frase. Não tem nada. Então, assim, eu não sei se vale a pena ou não colocar esse exemplo lá, porque a gente visualmente já conseguiu entender o, a questão aqui da estrutura e pacote. Vamos para o próximo tópico. Esse aqui é o início. Aí tem definindo um pacote. Isso aqui é bem fácil, né? Suave. Quem não sabe criar um pacote, né? Mas não, é só ali pelo menu ali clicar no botão e ele cria, coloca um nome. Mas vamos dar uma olhada aqui porque deve ter umas dicas, né? Alguma outra coisa aqui que deve seguir o padrão. Pertinência de pacotes. Todas as classes pertencem a um pacote. O pacote padrão global é usado se nenhum for especificado, mas não é adequado para grandes projetos. Pacote padrão global. Padrão global. Realmente, isso aqui eu não tinha ouvido falar antes. Padrão global, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Será que não é o Source? Porque geralmente quando a gente cria um projeto na IDE, né? Ele já meio que estrutura, né? Pelo menos Source tem, né? E mesmo que não seja na IDE, se for na mão. Aqui, ó, Source. É a pasta que sempre vem e daí a gente vai criando outros dentro, se quiser. Sim. Mas pode ser que seja o Source, né? Mas ele não falou ali. Vamos ver. Criando o pacote. Usa estrutura. Se a gente fosse criar na unha mesmo, sem utilizar nenhuma interface, o diretório corrente é o diretório global do projeto, né? E aí você pode colocar todas as classes dentro, né? Aqui eu tenho o projeto aqui, Java para iniciantes, e tem o Source. E é isso. Aí tem as outras pastinhas aqui. Aí dentro do Source tem aqui, ó, de todos os capítulos. E o Java. Então não tem muito mistério aqui, né? Mas ele vai anotando aqui, ó, nesses arquivos aqui, eu acho. Ó. Que é um módulo, ali, ó. O módulo. O Source Folder. Tá aqui. Deve ser a Source. Tô chutando, né? Mas a gente descobre se é mesmo.
criando uma instrução package no início do arquivo, fonte lá no package. A instrução package define o espaço de nomes, né, que é aquele espaço de nomes mesmo, que fica em cima da classe, para esses arquivos, para as classes do arquivo. Aí tu coloca lá o package, o nome do pacote. Cada pacote, né, é a primeira descrição, né, dentro da classe. Isso mesmo. Vamos lá. Gerenciamento de pacotes. No sistema de arquivos, cada pacote é armazenado no seu próprio diretório. Nossa, tá passando um avião aqui, tudo bem. O diretório deve ter o mesmo nome do pacote, levando em consideração maiúsculas e minúsculas. Hierarquia de pacotes. Os pacotes podem ser organizados hierarquicamente com múltiplos níveis, né? A gente já viu. Perfeito. Ali é o ponto. Ele vai separando por ponto cada pastinha. No sistema de arquivos, a hierarquia está refletida como alfa, beta, gama, barra, né? O barra. Sim. Tem um barrinho. Uso compartilhado de pacotes. Vários arquivos podem incluir a mesma instrução de pacote, permitindo que várias classes façam parte do mesmo pacote. Aí aqui tá, ó, myPack dentro do source, o myClass e o main, na mesma altura aqui do myPack do pacote. Aí aqui vai definir o pacote aqui em cima na classe. Se fosse outro, se fosse outra pasta, ia estar outra pasta aqui dentro de outra, né? Se isso aqui estiver errado, ele reclama. Eu sei que ele reclama. Se tiver o pacote errado. O arquivo no pacote errado, né? E aqui tá diferente. Usando a classe do pacote main. Aí aqui tá importando a classe. No main aqui, porque ele tá no pacote diferente, certo? Aí ele tem que portar o pacote da classe aqui. Na verdade é a classe, né? Importando a classe, mas aí aparece aqui todo o pacote. Aí aqui ele criou instância, né? Porque ele teve que instanciar e chamou o método. Explicação. O pacote myPack foi definido no arquivo, né, myClass, com a instrução package. O myClass pertence ao pacote myPack, sendo acessada e usada na classe, principalmente por meio do import. Se não importar, não consegue usar. Aqui, ó, tá a saída. Ele só botou um string lá. Olha lá o pacote. E é isso. É fácil, né? Não é difícil. A gente já faz isso, eu acho que automaticamente. Então, porque a ideia ajuda, né? Então, na hora que a gente cria a classe, ele ajuda isso. Mas é bom a gente saber ajustar. Se caso der algum problema, às vezes a gente copia código, né? De uma classe para outra. E os pacotes ficam tudo errado. Aí tem que ir lá ajustar, né? Às vezes tem que colocar na mão mesmo. Às vezes é mais fácil. Tem que ajustar lá na mão. Aí tem que prestar atenção nisso. Você quer me ajudar aí, Adri? Fazer a leitura desse aqui. Esse aqui vai falar do ClassPath. Perfeito. Quer que eu mande? Você já tem o link, né? Tenho. Beleza. Fica à vontade. Ok. Eu só não sei se está com conteúdo igualzinho o seu. Encontrando pacotes e ClassPaths. Tá. Espelhamento dos pacotes por diretórios. Pacotes Java são mapeados para diretórios nos sistemas de arquivos. 3 formas para o Java Runtime encontrar pacotes. Diretório de trabalho atual. O sistema de tempo de execução usa o diretório de trabalho como ponto de partida.
Se o pacote estiver em um subdiretório do diretório atual, ele será encontrado. Variável ClassPath. Pode-se configurar uma variável de ambiente ClassPath para incluir o caminho dos pacotes. Opção tracinho ClassPath. Usar as opções tracinho ClassPath com os comandos Java e JavaC para especificar o caminho das classes ao compilar e executar o programa. Exemplo de pacote. O pacote MyPacket. É packet, né? MyPacket. É PF, é tipo um F. Uhum. É tipo um F no final, PF. Daí fica o mesmo som de F. Para que o programa encontre o pacote, uma das seguintes condições deve ser verdadeira. O programa é executado a partir de um diretório acima do pacote, né? MyPacket. O ClassPath inclui o caminho do MyPacket. A opção ClassPath, hífen ClassPath, é usada para especificar o caminho do MyPacket. Recomendação para organização de diretórios. Mantenha todos os arquivos .java e .class relacionados ao pacote no diretório correspondente ao pacote. Compile os arquivos a partir do diretório acima do pacote. Exemplo de código de execução. Estrutura de diretórios, né? Tem o source, né? O pacote MyPacket e dentro do pacote MyPacket, MyClass. E dentro do pacote, vamos supor, global padrão, tem o main.java, definindo o pacote MyPacket, MyClass. A primeira instrução importa o pacote, packet, MyPacket, e aí, né, tem a definição da classe que contém MyClass, contém o método displayMessage, que vai, né, imprimir na saída padrão pacote MyPacket encontrado. Isso. Usando a classe do pacote main.java. Ele importa, né, a MyClass a partir do MyPacket. E aí, né, no programa principal, ele instancia MyClass e apresenta a mensagem chamando o método displayMessage. Compilação e execução. Compilando os arquivos a partir do diretório acima do MyPacket. Aí você compila com a instrução de código JavaC MyPacket /myclass.java main.java. Ou seja, aqui eu estou compilando a partir do diretório source, né? E como o MyClass está em um diretório diferente, tem que colocar ele na frente do MyClass. Executando o programa, executando o programa. Execute o programa a partir do diretório de trabalho atual ou especifique o hífen ClassPath. Então, você pode fazer direto Java main ou Java ClassPath ponto, que indica esse ponto do diretório corrente main. Esses comandos aí é bem difícil usar, né? Que a gente faz tudo na IDE. Então, com interface, né, com interface já, com IDE, ele esconde tudo isso da gente, né? Mas é bom saber, importante, né? É importante saber o que está acontecendo por baixo, né? Isso aí, ó, é por isso que eu botei aqui até esse exemplo pra gente entender esse ClassPath aqui. Porque Sim. a utilidade disso é mais ou menos o caminho, né? Colocar o caminho, o endereço. O endereço dos arquivos. Dos pacotes, né? Isso mesmo. Em qualquer estrutura, né? Não precisa ser só em uma, né? Pode ter mais de uma. Isso aí. Quer concluir aqui? Pode ir? Isso, quer concluir a tá. leitura?
Concluindo, explicação. Diretório de trabalho atual. Se o diretório atual estiver acima do MyPack, o pacote será encontrado. ClassPass pode ser configurado para incluir o diretório do MyPack. Opção hífen ClassPass pode ser usada para indicar o caminho do MyPack durante a execução. E a saída do pacote, né, é a mensagem que ele colocou que o pacote foi encontrado. É isso aí, pra quem não sabe, né? Dá pra usar esse comando aqui pra compilar, né? E Sim, executar diretamente que diretamente. Justo. na linha de comando, né? Sim, sim. Então, é isso. Dá pra fazer no DOS aqui. Isso. Mas quem quiser uma diversão a mais, pode fazer. Então é Abre um isso. terminal. A gente viu aqui o pacote e classe PF. E agora a gente vai ver. Tem mais três itens. Vamos ver se vai dar tempo da gente ver. Aham. Se não der, a gente vê só dois. Perfeito. Esse exemplo breve de pacote. Esse aqui tem exemplinho, tá? Mas é bem tranquilo. Só uma classe ali. Se de repente a gente joga lá pra IDE pra dar uma olhada. O pacote Bookpack. O exemplo cria um pacote chamado Bookpack, que contém uma classe simples para agenciar um banco de dados de livros. A classe Book possui atributos privados, título, title, autor, pubdate, que deve ser o data de publicação aqui, o método o construtor, que inicializa os atributos, o método show, que exibe os detalhes do livro, certo? Aí tem a Perfeito. classe book demo, que vai executar, que cria uma matriz de 5 livros, preenche a matriz com as informações do livro e recebe os detalhes usando o método show. Exemplo. Aí tá aqui, ó, o pacote Bookpack com book demo dentro, né, do pacote. Sim. Beleza. Aí, vamos jogar pra lá, que é melhor a gente executar. Eu não vou fazer essa compilação na mão, né, gente? Uhum. Mas quem quer uma diversão a mais pode fazer. De repente a gente pode outra hora aí tentar. Mas é que não é difícil fazer. É só copiar lá e colar Sim. o arquivo. O que eu vou copiar aqui é esse. Opa. Oi. Que é, meu filho? Agora a mamãe tá. Eu fiquei quieto, mas só que tu não parava quieto porque ele tava mordendo eu toda hora. Eu tava quieto. Eu tava quietinho. Tá bom. Vai fazer as pazes com ele, ó. Que a mamãe vai fazer. Um breve intervalo fizemos aqui. Com as notícias. As notícias. Ele vive. Esse é o cachorrinho? Discussão com o gato. É o Ah, o gatinho. gato. Gatinho. Como é que é o nome da. É Bookpack. Porque pá. Não sei se é Bookpack. Deixa eu ver aqui. É Bookpack, tá certo. Vou criar aqui. Opa! Na verdade, eu tenho que botar capítulo. Primeiro, capítulo 8. Aí a gente vai criar um pacote aqui igualzinho, só que dentro do. Sim. O que. Tá na mesma estrutura, só não vai estar no source. Aí ele ficou assim, porque ficou grudado. Aí eu vou criar a classe book. E a book demo. Na verdade é book demo. É book. É.
que eles tenham a classe alinhada. Ó, só que daí o que mudou aqui, ó? Mudou que tem Sim. o capítulo 8 ali. A gente ajustou. Mano. Ó, vou executar aqui. Tá rodando. Vai bem, né? Não tivesse que ajustar. Mas é basicamente isso ali que falam mesmo, né? Tem o livro, Sim. tem o método aqui que printa as informações. E aí tem aqui o array, né? Uma Isso aí que ele falou que ia inicializar, né? E imprimir depois as Uma informações. matriz, Isso. que é um array, na verdade, né? Uhum. Olhando aqui. E tem a informação aqui do título, autor e a data. Uhum. E aqui exibe detalhes. Um for, ele vai percorrer os 5, né? Os 5 e vai imprimir tudo. E foi isso que ele fez. Aqui, ó. Tranquilo, né? Vamos ver o que tá falando aqui. Explicações importantes. O pacote Bookpack, tanto Book quanto Book Demo fazem parte do pacote Bookpack. Isso significa que, para executar o programa, o nome do pacote deve ser especificado. O comando de execução. Ao executar Book Demo, o nome completo do pacote é necessário. Aí tem que botar lá. A gente ajustou ali. Colocou dentro de mais um pacote. Executar o book demo sem especificar o pacote não funciona. Então a gente até pode testar aqui, ó. Vou apagar. Ó, ele fica vermelho. Vou tentar executar. E ele executou. E agora? Mas eu acho que é por causa que ele tá. É um arquivo único com tanto a classe book, né? Como com a classe book demo, né? É. Então, como ele está definido dentro do mesmo arquivo, ele vai executar independente da existência do pacote, não. Agora, se criasse uma estrutura similar e separasse as classes, aí ele não ia conseguir, acredito eu, encontrar o book. Exatamente. Mas é isso, aqui ele tá dando erro, ele não deixou de executar, mas ele tá deu erro ali de time. Beleza, vamos pro próximo. Você quer me ajudar no próximo? Claro. Tô chegando lá. Pacote. Pacotes e o acesso a membros. Isso. Esse aqui também tem um exemplo parecido com aquele outro ali. Perfeito. Bora lá. Vamos lá. O controle de acesso no Java é mais complexo do que simplesmente usar public e private, pois também depende do pacote ao qual a classe pertence. Esse mecanismo combina a visibilidade dentro da classe e a visibilidade dentro do pacote, oferecendo níveis de acessos variados. Private, Book, Protect e o acesso padrão, que é sem especificação. Regras de acesso. Public, visíveis em qualquer pacote. Private, acessível apenas dentro da classe. Protect, acessível dentro do pacote e também em subclasses de outros pacotes. Acesso padrão, visível apenas dentro do mesmo pacote. Aí tem a tabela aqui. Isso. Fazendo essas combinações possíveis, né?
Na verdade, essa aqui é a do livro, ó. Essa aqui Uhum. é a que tem lá no livro. E a outra, que eu achei legal, porque essa aqui é a mesma. É o mesmo tabela, assim, só que ele Tabela. tá falando um nome diferente aqui, que é visível dentro da mesma classe. O que que é? Uhum. É private. Sim. Aí eu botei pra complementar, porque, por exemplo, visível dentro de pacote diferente e por não subclasses. O que que é? Public. Mais ou menos assim, tem que ver qual que é. Não sei se tá na mesma ordem, mas é um nome diferente aqui. O sem acesso padrão, por exemplo. Que Não. é public, na verdade, né? Sim, Ele sim. fica público se não colocar. Perfeito. Pode continuar. Aí, né, tem um exemplo, controle de acesso com pacotes. Anteriormente foi criado um pacote chamado BookPack que continha as classes Book e BookDemo. No exemplo abaixo, a classe Book é modificada para ser acessível a partir de outros pacotes. E uma nova classe UseBook é criada em um pacote diferente do BookPact. Em um pacote diferente, BookPact Text. Nomes, que nome mais difícil. É código demonstrativo. Então a gente tem a classe, né, Book dentro do pacote BookPack. Ela definiu os atributos, né, título, autor e a data da publicação, né? Tem o construtor com os 3 atributos que recebe, né? E o método show que exibe, né, os detalhes do livro. É isso Usando aí. usando book a partir de um pacote diferente, book packages. É o arquivo, aí ele criou, né, o arco para esse, né, exemplificar isso, né, Aham. a utilização da classe book em um pacote diferente, ele criou a classe usebook, né? E aí, neste caso, para instanciar book, ele coloca o nome do pacote antes para poder encontrar. Isso. Que nem a gente fez ali, né? No É, exemplo lá, sim. aqui, ó, tá num pacote diferente. Dá pra ver, estão no mesmo nível. Se uma Uhum, importar a outra, vai ter que colocar o pacote antes. isso, Beleza. né? E aqui E tá aí, ensinando a executar ali na unha, mas não precisa. sim, isso, né? Apresenta a estrutura de diretório para quem quiser executar depois na unha, exatamente igual. E a forma como você faz para compilar, né? As classes Java, já que elas estão em pacotes distintos, e como faz para executar, né? A partir do pacote BookPactics, UseBook. Explicações. É... Deu... Ah, a classe Book, né, é tornada pública. O construtor e o método show foram declarados como públicos para permitir o acesso a partir de outros pacotes. A classe UseBook está em um pacote diferente, que é o BookPact X, né? Acessa Book usando o seu nome avançado. É o seu nome completo, né? Que é o nome do pacote, ponto, nome da classe. Sem essa qualificação, book não seria reconhecida na compilação. Considerações. Quando uma classe pública reside em um pacote, ela deve ser referenciada pelo seu nome qualificado. Nome do pacote mais nome da classe. Para facilitar o uso, a instrução import pode ser utilizada para trazer as classes públicas do pacote. Alternativamente, é possível qualificar cada referência como bookpact.book. É isso aí. Não sei, eu acho que esse tópico aqui
É mais para ilustrar pacote diferente, a visibilidade esses encapsuladores, né? O Sim, acesso a sim. membros. A gente já viu eles. Já viu algumas vezes no passado, Sim. no livro. Diretamente já vim utilizando, né, ô Gisele? No livro, a gente já tá Isso. estudando os modificadores de acesso, que na verdade é esse nome, né, que falam Aham. modificadores, controladores. E aqui a gente só iria criar um outro pacote aqui, esse Bookpack Ext. Aí eu faria aqui, ó, por exemplo, aqui. Sim. Aí teria o como é que eu faria aqui? Ah, eu tô com um problema Só, aqui. Eu quero entrar no capítulo 8, só que eu não tenho como. Ele mas tá. clica em cima dele, porque ele só tá com um pacote, né? Se você clicar em cima do capítulo 8 só e clicar com o botão direito New Packet. Vamos ver se dá. É, Aí, tá vendo? Aí você acrescenta. eu. Isso, isso. Isso, vou. Pronto. Agora sim. Aí eu posso criar aquela classe lá, que é o Usebook. Isso. Vou fazer aqui só pra ter o exercício completo. Opa. É, aí aqui a gente vai usar o pacote lá de cima. Mas ele não reconheceu aqui o, o book. Por quê? Porque o book eu não coloquei pra lá na real o book. Vou ter que copiar o book também. Que eu não tenho o book. Mas o book você já tem, só que ele tá em pacote diferente, não? Não numa classe separada, né? Ah, tá. Que nem Tá. tá aqui. Eu vou. Ele tá ali dentro do book demo. Sinceramente, agora você vai ter que acertar para tirar ele de dentro do book demo. Pois é. Porque ele tá reclamando do nome, né? É. Vou dar um refactor desse. Uhum. De repente. Book. Bookpack. O ruim é que ele vai querer alterar. Não, ele não deixou. É que tanto faz, na verdade, qual que ele vai usar aqui. Não, não é tanto faz, não. Aqui, resolvido? Não tá resolvido? O nome do construtor e acho que lá embaixo também, o Gisele, na hora que. Ah, não. Já A foi. matriz já foi. Isso. Tá, e aí temos o book aqui. Ele tá reclamando Isso. do que agora? Como é que eu rodo aqui? Ah, Não, porque aí agora tem que colocar o main aí, né? Dentro do bookcast. aonde? Aqui no usebook? Ah, aí você roda. Agora é. Se você importar a classe.
Sim. Só que eu não vou. Eu vou. Eu vi o que estava errado. Vou Você tirar pode o. deixar desse jeito que estava aí, só que você tinha que colocar o capítulo 8. Capítulo 8, book pack, book. Colocando. É pra deixar com É porque a esses. gente mudou, né? Sim. Mas é pra deixar com o pacote sim na implementação? Aham. Não, porque eu entendi que acho que tem duas formas de acessar esse cara, né? Com import ou nesse exercício, né? Ou definindo o nome qualificado, né? Ah, Foi esse tá. termo Você que ele diz assim. utilizou, né? Ah, tá. Assim, né? É, o nome Sem o. qualificado. Sem o import. Vamos falar É, assim. mas, Mas né, mesmo assim ele fica pedindo. mas aí tem que ver o que que ele está pedindo lá. Tira a definição, para a gente entender por que que ele não está reconhecendo o book de lá. Deve estar faltando alguma coisa que. Aí é porque ele não reconheceu, né? Ele está pedindo para importar a classe de qualquer jeito. É. Ok. Mas eu acho que tinha também o import. Mas aqui resolveu, Sim. eu acho. Vou. Vamos tirar a prova Books. dos 9. É. Foi. Perfeito. Tá, e foi isso. A gente separou aqui para poder importar e chamar o nome qualificado que fala que Sim. na verdade é o endereço do pacote completo. Gi, faz só mais um teste. Ô, mulher chata, meu Deus do céu. Ah, não, Comer. imagina. Podemos Comer. fazer. Qual teste? Oi? Qual que é o teste? Ah, eu não tô te escutando. Ô, Adri? Não tô te escutando mais, mulher. Cadê você? Ela ficou muda. E agora? Quando ela voltar, a gente conversa. Eu queria ver o teste que ela tava pedindo pra fazer aqui no pacote. Mas eu acho que a gente só tem mais esse outro tópico aqui e a gente finaliza. Há tempo ainda. Na verdade, esse aqui é o último. Esse aqui já era o último mesmo. Achei que tinha mais um. Book tornada pública. Ah, não. Esse aqui é o outro tópico mesmo. Eu que tô perdida. Voltou, Adri? Tudo bem? Se machucou? Ela não tava conseguindo falar. Beleza. Vamos continuar aqui com o exemplo de acesso a pacote. Então, no exemplo apresentado que a gente fez, né? O book demo pertencia ao mesmo pacote, permitindo o book demo acessasse o book sem problemas, pois o acesso padrão concede visibilidade a todos os membros dentro do mesmo pacote. No entanto, a classe book e book demo estivessem em pacotes diferentes, que nem a gente fez ali, não conseguiria acessar o book. Para permitir o uso do book a partir de outros pacotes, é necessário fazer 3 mudanças. Declarar a classe book como public. Isso torna a classe acessível fora do pacote. Né? Se estiver privada, não consegue. Tornar o consultor de book público. Isso permitirá criar instâncias, né? Se não tiver, não consegue também. Declarar o método do show público. Beleza. Aí aqui tá o book public com as alterações. Acessando a partir de outro pacote, a gente meio que já viu isso ali, né? Eu tenho que colocar, se tivesse um outro pacote aqui dentro de outro, teria que colocar bonitinho todo o nome completo. E aí, essa parte da qualificação
é uma outra forma da gente ter o acesso. A classe book é precedida pelo nome do pacote aqui. Para indicar ao compilador onde encontrar a definição da classe. Sem essa qualificação, a classe useBook não conseguiria localizar o book no pacote bookpack. Aqui, ó, que nem a gente viu ali. Certo? Mesmo ele colocando um import aqui, ele botou um import do bookpack Act. E o no bookpack não tem. A gente não conseguiu simular essa situação aqui, na verdade. Eu quero... O que eu quero? Eu tô no usebook e eu quero acessar o livro daqui do bookpack. Eu tô aqui e quero acessar o livro do bookpack. Então, tirando esse import, ele não reconhece. Mesmo eu colocando todo o caminho aqui. Deixa eu ver. Ele pede pra importar, ó. Com todo o caminho eu não consegui. Não dá pra mim importar só uma parte, né? Ele tem que botar todo aqui. No caso, eu não consegui simular aqui não colocar, né? Mas ele conseguiu acessar o do bookpack book sem, né, precisar importar. Mas é isso, acho que considerações aqui, ao acessar uma classe pública de outro pacote, você pode usar o nome qualificado completo ou utilizar a instrução import para facilitar o uso da classe sem qualificar cada instância. Esse nome qualificado é tipo, é o endereço, né? O exemplo mostra como a visibilidade de membros de classe public, private, etc. e a qualificação por pacote são usados para modularizar o código, né? Que vai criando pastinhas e controlar o acesso entre diferentes partes de um programa, evitar erros de nomeação, repetição, etc. É isso, gente. Para hoje a gente continua. O próximo encontro é da Marina, terça-feira. E a gente tá aqui, ó. Se encontra aqui no capítulo 8. E daí tá suave, né? Não tá difícil, não. Tá tranquilo. Depois de tempos nebulosos aqui que a gente passou, tá bem suave esses tópicos. Não perca o próximo. A gente vai continuar falando de interface aqui. Nesse capítulo. Eu voltei. Voltou! Eita. Ela conseguiu Meu falar. Tá Meu tudo bem? microfone às vezes tá. Eu tô viva. Tá eu viva? acompanhei. Caiu. Mas eu acabei finalizando ali, né? Aquele último tópico. Eu não sei se você ouviu. Vi aquele problema lá, né, de não ter um import, é porque tem que colocar antes do new, na hora que está definindo o array de books, o nome qualificado do pacote. Antes... Você comentar um import na linha I11. Essa aqui. Isso. Tá. Aí onde está o nome da classe book, faz a mesma coisa, coloca qualificado aqui? Isso. Agora sim. E comenta o import que você vai ver que ele vai, né? Ótimo. Reconhecer. Beleza, perfeito, já resolveu. Isso. Ó. Show de bola, viu? Nem eu sabia. Não desconfiei disso, na real. Mas a gente poderia deduzir um pouco, né? Que aqui, quando fala... que a gente colocou, né? Chama o nome, mas faltou aqui no book, no primeiro aqui. Isso. Agora sim. Beleza. Muito obrigada, Adri, pela presença hoje. Eu que agradeço, Gi. E continuamos os estudos. Com certeza.
No Bom fim de próximo final de semana. semana estamos juntos. Bom fim de Tamo semana. junto. Tchau, tchau. Tchau. Subir aqui os arquivos. Botar uma musiquinha aqui. Quem tá aí? Opa, ganhei um chocolate. Claro que eu vou ganhar um. Foi.